Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Mas essa sua, que técnica é essa? Foi através de que você conseguiu educar essa sua mediunidade? Pronto. Primeiro que não foi uma técnica desenvolvida por mim e nem foi uma técnica escolhida por mim. Na verdade, se eu pudesse. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Se eu pudesse, eu não teria nem mediunidade. Sim, você Se não eu pudesse, eu escolheria. não desenvol... Se eu pudesse, eu não teria técnica nenhuma. Se eu pudesse, eu ficaria de boa fazendo minha psicologia, saindo com a Sim. minha filha direitinho e tendo as minhas relações familiares normais. Eu não teria desenvolvido técnica nenhuma, nem teria me colocado nesse processo de mediúnico, não, se fosse da minha vontade. Mas é o seguinte, ó, temos aqui um centro espírita chamado Os Sirineus do Caminho. Os Sirineus do Caminho faz uma assistência mediúnica de referência, porque é o centro espírita mais antigo da cidade. Ele foi fundado por Dona Lúcia Siebra, por seu Murilo Siebra. Inclusive, Dona Lúcia foi professora da UFCG, é hoje aposentada, e por uma professora também da UFCG, chamada Ilzenete Bandeira, psicóloga. Depois de um tempo, seu Murilo, que foi um dos fundadores, começou a se interessar por uma técnica, Paulo, chamada de apometria, que era um atendimento à distância. A apometria é um atendimento à distância. Só que na apometria existem muitas técnicas. Ela é meio tecnocrática, de modo que não permite a flexibilização de outros elementos que para nós, para a nossa opinião, seria mais humanista em relação aos espíritos, entendeu? Então, em 96, quando eu tinha apenas 8 anos de idade, um médium do Sirineus do Caminho, um médium ativo àquela época, recebeu um opúsculo, uma apostila, dizendo assim, olha, nós poderemos fazer técnicas apométricas, mas poderemos utilizar essa técnica apométrica para auxílio do encarnado, que pede assistência, e do desencarnado. E nós vamos orientar esses médiuns a saírem do corpo com segurança. A partir daí, depois do desenvolvimento mediúnico de cada médium, pelo menos aqui nos Sirineus, ele aprende a fazer contagens regressivas e entrar cada vez mais em transe e ser assessorado pelos espíritos a sair do corpo, a se desacoplar do corpo. Então, a técnica traria elementos do transe mediúnico normal, uma contagem regressiva, que é apenas uma referência psicológica, ela não tem cunho energético nenhum, é apenas uma referência mental para ele se sentir cada vez mais desligado. E ao final dessa contagem regressiva, para alguns que têm essa capacidade mais aflorada, ele se sente fora do corpo. E uma vez fora do corpo, ele consegue ser enviado pelos espíritos ou pelo coordenador da matéria a um ponto específico para a realização desse atendimento espiritual. Então, essa técnica, ela requer primeiro educação da mediunidade e conhecimento das etapas de transe mediúnico. Uhum. Você disse que chegou lá no hospital onde ela estava e viu a situação. Quer dizer, você lembra dessa chegada lá, provavelmente? Olha, Estava consciente. deixa eu te dizer uma coisa. Eu realizo esse atendimento há 20 anos, semanalmente. Se eu faltei muito, foram umas 5 vezes, por motivo de doença. Em cada reunião dessa, nós atendemos 8 pessoas. Agora imagina aí, Paulo, 20 anos, semanalmente, 8 pessoas.
Não, é um Entendeu? caso. Eu não quero perguntar assim, talvez tenha perguntado um caso específico, né? Mas o que eu quero É. saber mesmo é assim, nesse processo todo, seja no dela ou de outra pessoa, você chega consciente ao local e vê a pessoa realmente onde ela está. Olha, no caso de Daiane, eu não lembro da comunicação espiritual, da incorporação, conforme eu te disse. Mas eu lembro sim, chegando no hospital e vendo o espírito em cima do leito hospitalar. Ah, No caso de Daiane, né, o espírito ele não estava ao lado do leito. Eu uhum, recordo, foi impactante essa cena para mim. Ele não estava ao lado do leito pastorando aquele corpo que estava em coma induzido, uhum, tá? Ele estava em cima da cama, uhum, com as mãos fixadas no pescoço de Daiane, uhum. entendeu? Foi a cena que ela descreveu, né? Que aconteceu lá no, É, onde ela estava, do outro lado. Né? isso. Então eu chego nesses locais realmente consciente e registrando praticamente tudo que se passa naquele momento, Uhum, naquele recorte de tempo. Em uhum, algumas situações, raríssimas situações, é que eu faço esse processo inconsciente. Mas eu uhum. chego nesses locais preservando sim a consciência e observando sim os detalhes, tanto físicos quanto espirituais. E você tem como descrever esse espírito que estava sobre ela? Dá para lembrar ainda alguma coisa? Pronto. Eu recordo, através do relato dela, que esse espírito ele tinha um aspecto híbrido, né? Ele tinha um aspecto metade homem, ela revelou isso posteriormente. Na minha percepção mediúnica, eu só vi o espectro escuro. Ah, ah, Escuro, sem forma, disforme, com mãos, garras e rosto. tá. Entende? Você via Eu mais não a energia, né, dele, né? Não. Isso, porque o registro ele é muito energético. Ah, O registro é muito energético. Então, quando eu olhava para essa criatura, o que eu percebia era o borrão em cima aham, da cama. E destacado desse borrão, com alguma forma aparente, mãos, garras e rosto. hum. Agora, ele teve que utilizar você como médium para poder explicar a situação dele, né? Por que é que ele estava ali, digamos, por que é que ele estava fazendo aquilo? Eu acho que ele incorporou em você para poder se expressar. Eles incorporam em mim por algumas razões. A primeira delas é para poder se expressar. Claro, contar o lado dele da história. Né? Aham, Contar o porquê que ele está fazendo aquilo, que não é gratuitamente, e ser ouvido também. E ter o seu relato colocado naquela situação. E é até mais democrático mesmo que aham, ouçamos o outro lado da história. hum, E também ocorre um fenômeno chamado choque anímico. O que é o choque anímico? É quando o espírito ligado ao médium recebe deste médium uma quantidade de energia boa. aham, Entende? É o que nós chamamos de sim. choque anímico, que é como se, por exemplo, ele saísse daquele padrão vibratório e abruptamente fosse colocado em um padrão vibratório diferente. Aham, Dá um choque de consciência nesse espírito, certo? sim. E uma terceira razão deste espírito incorporar em mim é porque ele tem possibilidades nessa incorporação de ser comunicado de que a atitude dele, embora para ele seja vingança, né? Ele Uhum. tenha total razão de estar fazendo aquilo, é para que ele seja informado de que aquela atitude vai gerar invariavelmente consequências negativas. Sim. Então, nesse caso, quem convenceu ele não foi você, né? Deve ter sido uma Não, terceira pessoa que dialogou com ele. de jeito nenhum. Em todas essas situações, eu sou apenas um instrumento, um carteiro. Uhum, Quando eu chego lá em Daiane, na UTI ou em qualquer outra pessoa, quem faz o relato são os espíritos, Rui Cantizani. E eu digo aquilo que estou vendo e percebendo.
Quem conversa com esses espíritos são outros encarnados que estão na sala. Sim. Quem é responsável por esse choque anímico de positividade é a vibração do ambiente. Existe aquela abordagem que a gente vê muito em filme, né, aqueles padres que são exorcistas, né? Ele entra em confronto com o espírito, né? Expulsa o espírito. Até às vezes na Bíblia, né, fala em expulsar o espírito da pessoa. Embora Jesus tenha dado um exemplo interessante, que foi aquela vez que ele encontrou um homem possesso por vários espíritos. E ele veio e Jesus entrou em diálogo com ele, perguntou quem ele era. Ele disse: não, nós somos muitos e tal. Aí Jesus, e eles pediram logo a Jesus, disseram a Jesus: eu sei que você vai expulsar a gente daqui, mas deixa a gente entrar naquela manada de porcos, pelo menos, né, para que a gente não fique vagando e tal. E Jesus permitiu, né? Atendeu, mesmo sabendo que aquilo ia causar um prejuízo enorme para o dono dos porcos. Mas ele teve compaixão daqueles demônios. É o endemoniado de Gadara. É o endemoniado de Gadara. Né? Ele estava de passagem por essa terra, né? Deu uma paradinha ali e causou esse estrago lá na criação de porcos. Mas ele fez isso por compaixão que sentiu por aqueles demônios. Quer dizer, é uma forma de abordagem amorosa, até mesmo com os demônios, aqueles que estão fazendo mal. Mas ele tinha uma abordagem amorosa e ele permitiu que os demônios fossem para os porcos. Eu imagino o seguinte: por que simplesmente ele não disse, não, saiam daí e pronto? Eu imagino que os demônios precisavam entrar num determinado corpo, nem que fosse dos porcos, para poder passar pelo processo de morte e sair de uma forma dentro das regras, né? Sair pela morte, não por ser expulso e ficar vagando. Olha, eu estava dizendo então o seguinte: eu lembrei dessa ação de Jesus, que foi de compaixão para com os demônios, chamados demônios, né, que estavam lá atormentando aquele rapaz, quando você falou que a forma de abordar seria também escutando o lado do espírito que estava lá e tentando convencê-lo, não expulsá-lo, mas convencê-lo, mudar o astral dele, mudar a vibração dele através do amor e da compaixão, né? Isso. Até porque, se ele não fosse convencido do contrário, ele continuaria o processo obsessivo em relação a ela. Uhum. Então, isso poderia culminar na morte dela. Sim. Quer dizer que a doença... Viu, Paulo? E ele não interfere só no organismo físico, ele interfere no organismo espiritual e ele pode interferir até na equipe médica. Sim. Entende que ele é sistêmico. Quer dizer que, muitas vezes, uma doença, né, um processo como aquele ali, resulta da ação de um ser aí de outros planos, né, que entra ali com rancor, com ódio, com vingança, e pode provocar doenças, né? Já vi casos de pacientes em UTI cuja doença era puramente espiritual. Entende? Olha, você tem um canal que fala sobre EQM. Eu estava certa vez de plantão e uma senhora havia chegado à UTI com um histórico de ingestão de medicamentos, mas também não eram tantos medicamentos, e um coma profundo, a ponto de precisar de ventilação mecânica, de ser entubada. E essa senhora de uma família toda evangélica, a família toda da igreja, não tem nenhuma crença com a mediunidade e tudo mais. E durante a internação dessa mulher, eu fui impelido muitas vezes a orar por ela, na beira do leito, ali enquanto mexia no ventilador mecânico, enquanto fazia a fisioterapia respiratória nessa mulher. Eu fui impelido a orar muitas vezes. Rui Cantizano me pedia: ora por ela, pede a Deus por ela. E ela voltou do coma. E quando ela voltou do coma, lembrando que o período de internação hospitalar na UTI é muito longo, e quando ela voltou do coma, eu já estava em outro plantão, Rui Cantizano disse: enquanto você faz a fisioterapia, Rui Cantizano é o meu mentor espiritual.
Disse, Uhum. enquanto você faz a fisioterapia, enquanto você ajusta os parâmetros dos ventiladores, continua orando com ela, continua falando em Deus e falando no bem e tudo mais. E aí ela me relatou que havia tido uma experiência de quase morte. Para Ah, as pessoas, a experiência é chocante, interessante. Mas eu estava ali na minha naturalidade, na minha situação natural. E ela uhum. disse, olha, Anderson, né, nós começamos a conversar, ela já tinha saído do risco maior, e ela disse, olha, Anderson, quando eu estava em coma, eu me vi fora do corpo. E estando fora do corpo, eu vi o demônio. O demônio me prendia, abraçava-se comigo e mostrava o mundo em chamas, numa cena apocalíptica, e dizia, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que não socorre o mundo, que não socorre você. Depois eu vi os meus familiares também sendo maltratados e torturados por esse demônio, colocando meus familiares no fogo. E eu gritava, e gritava, e gritava por Deus, e gritava, e Deus não me atendia. E eu não sei o que é que isso quer dizer. A senhora evangélica, eu não podia, dentro daquele contexto, falar em espíritos, em espiritismo. Eu não iria colaborar. Eu iria, na verdade, ser contraproducente. Eu iria era me afastar dela, se eu falasse Sim. espiritismo. Aí eu disse, vamos refletir comigo? O que é que você acha que esse demônio, entre aspas, né? Esse Sim. espírito, esse demônio, estava querendo lhe mostrar? Não, ele estava querendo me aterrorizar, inclusive eu o escuto falando comigo. Eu disse, olha, esse demônio queria fazer a senhora, queria fazer com que a senhora duvidasse de sua fé. Duvidasse. Então ele utilizou de uma artimanha, ele utilizou de uma espécie de mentira, de engodo, inclusive visual, certo? Auditivo, uma certa alucinação psicológica para fazer você duvidar de sua fé. É preciso que a senhora agora, diante dessa experiência que você teve, reforce ainda mais sua fé. Resultado, as nossas conversas foram sequenciais, ela se recuperou, conseguiu sair da UTI e hoje está muito bem. Então, esses relatos, eles estão presentes no nosso dia a dia, sabe? Eles Uhum. fazem parte do nosso contexto de trabalho, tanto na casa espírita, quanto no trabalho hospitalar. E essa foi uma Uhum. oportunidade que eu tive de ajudar essa senhora, cuja doença eu percebi mediunicamente, se tinha algo físico, era apenas 20%. 80% restante era uma doença espiritual. E Uhum. embora fosse espiritual, fez com que ela parasse na UTI. É. Será que você conseguiu captar os motivos daquele espírito estar ali obsediando ela? Chegou a ter informações sobre isso, as causas daquele processo? O mal não tem causa, não tem justificativa, mas assim, às vezes a justificativa injustificada encontra-se em outra vida, Uhum. entende? Encontra-se em outra vida. Alguns casos eu atendo cuja obsessão, a perseguição espiritual começou por processos dessa vida mesmo, certo? Uhum. No presente, mas a grande maioria tem correlações com o passado. Com atitudes da pessoa em relação a outras no passado que guardaram mágoas, Isso, rancores e vem se isso. vingar, no caso, né? Isso. E outra particularidade, Paulo, e todos que nos escutam. Nesse caso específico da senhora, dessa EQM, com a visão do inferno, do apocalipse, do demônio, a minha intenção não era nem investigar as causas. O Icantzano Sim. não me pediu para investigar as causas. Ele É. pediu para agir nas consequências. No caso, na fragmentação da fé que ela vinha apresentando. Certo. Então, eu nem investiguei as causas desse caso Uhum. da senhora evangélica. Eu apenas tentei auxiliá-la para que ela saísse daquele problema. Mudar a vibração dela, né? Da Mudar a dúvida vibração dela. Isso. para a Mudar a vibração. confiança, certeza, né? Realmente, né? Esses mecanismos aí energéticos,
realmente existem. E eu acho que a vantagem da gente estar conversando com você sobre isso é que a gente aprende como isso funciona. Não é aqui curiosidade, não é sensacionalismo, nada. É apenas assim, o que é que eu posso aprender com isso? E eu tenho percebido, a primeira coisa que eu percebi foi a sua vibração na chegada, na abordagem com esses seres que de outros planos que vêm para fazer o mal. Mesmo vindo para fazer o mal, você entrando com uma abordagem de compaixão, de amor, você já consegue tocar e mudar a vibração dele. Isso já é uma aprendizagem. Isso. Outra coisa é o seguinte, é essa questão da confiança, né? Que eu sempre lembro muito de Jesus, porque para mim ele é uma referência, não tem nada a ver com religião, eu não sigo religião nenhuma, mas eu vejo em Jesus uma sabedoria imensa e ele tentou ensinar como funciona esse sistema. E aí ele dizia, a tua fé é quem te salva, a tua fé é quem te cura, é a confiança, né, o valor da confiança, da fé. Então, quando Pedro, por exemplo, foi andar na água, que Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus disse, você pode vir também, venha. Ele começou a andar, no meio do caminho ele afundou. E Jesus disse, por que você desconfiou? Por que você duvidou? Quer dizer, a dúvida fez ele afundar. Exatamente. Então esse espírito queria provocar nela justamente essa dúvida. Essa dúvida. Isso. Então, isso aí é mais uma lição para a gente, né? Saber que a gente tem como arma a confiança, né? A confiança, porque se existe o mundo espiritual, e a gente está conversando com você aqui, porque a gente acredita que existe, a gente sabe que existe o bem do outro lado e existe o mal também, assim como aqui desse lado, existe em todo canto essa dualidade. Mas a gente tem que confiar no poder superior da bondade, do amor, e aí não duvidar. Não duvidar seria uma arma, né, de proteção contra esse tipo de assédio, né? Isso. Paulo, inclusive, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui, porque quando eu fui fazer a entrevista com Daiane, da experiência de quase morte, eu tentei falar sobre essas vivências do ponto de vista mediúnico, para que as pessoas tivessem conhecimento de causa. E aí, muitos daqueles que assistiram a live comentaram embaixo. Eu até fiquei um pouco triste, mas depois eu compreendi, dizendo assim, que entrevistador chato. Esse cara não deixa essa mulher falar. Essa mulher tá morrendo de vontade de falar e tem um discurso totalmente organizado por causa desse cara que vive só interferindo. Não era uma questão de entrevista. Você é um bom entrevistador e está me entrevistando, me dando total liberdade para falar. Naquele caso, seria uma apresentação da experiência dela, da EQM, e uma apresentação da minha experiência enquanto médico. Porque as pessoas sabem que tem a EQM, sabem que tem a vivência fora do corpo, mas não sabem o que causa, não sabem as características, não sabem por que algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras, não sabem, por exemplo, que certas medicações, que certos estados clínicos, que certos estados psicológicos podem aumentar ou diminuir a quantidade dessas experiências. Então, enquanto médium, eu queria mostrar às pessoas por que é que isso ocorre, como ocorre e quais são as relações espirituais existentes por trás desse processo. Mas aí alguns julgaram errado e pensaram que eu estava fazendo uma entrevista, e não era. Não, mas isso a gente tem que compreender, porque quando a gente se expõe assim, a gente está se expondo para todo mundo. Tem gente que chega só por curiosidade, para saber, porque acha essas histórias interessantes, curiosas, como quem vai assistir um filme de terror no cinema para tomar susto, né? Não é? É verdade. Tem outros que se aproximam para entender como funciona, outros para aprender lições, para saber como se proteger dessas energias. Então tem gente de todo tipo, né? E tem até aqueles que entram para desconstruir aquilo. Às vezes eles são de outra religião, aí entra para denegrir, entra para derrubar, para prejudicar. Tem gente de todo tipo. Então a gente tem que saber, né, lidar com isso também, saber ter compaixão. A gente tem que ter compaixão por essas pessoas.
não é? Eu compreendi depois e rapidamente eu toquei meu trabalho em frente. Eu compreendi justamente que cada um está no seu estado vibratório, no É. degrau evolutivo que lhe compete, que a gente tem que respeitar mesmo. É. E isso acontece com todos, porque a gente está no mundo onde existe gente de todos os níveis de elevação espiritual. E isso é uma coisa fundamental, porque é nesse ponto que as pessoas vão sendo puxadas para cima como uma escadinha. Quem está em cima vai puxando quem está embaixo, né? Só de ouvir falar, só de ele está aqui para prejudicar, mas ele está ouvindo falar alguma coisa, isso já vai puxando ele um pouco, vai abrindo a mente dele Já vai para novas interiorizando. imagens. Mesmo que ele não acredite, mas ele sabe que aquilo pode existir, levanta uma dúvida, levanta uma curiosidade. A curiosidade pode ser já uma forma de atrair ele para ele escutar aquilo. Então, a gente que se expõe assim, você tem um canal também, né? Inclusive depois a gente pode até divulgar esse seu canal no YouTube, para que outras pessoas possam lhe conhecer mais de perto. O seu Instagram também, podem pessoas precisarem de você e lhe procurar e tal. Então, a gente tem que entender isso. Eu também, de vez em quando, aparece alguém para falar que eu sou péssimo entrevistador, que eu não sei escutar, que eu falo demais. Tem gente que diz assim, você dá muita opinião, um entrevistador não pode dar opinião, ele tem que só perguntar, escutar e pronto. Não, mas eu gosto de dar minha opinião, gosto de dar minha contribuição, porque tem gente que vai se harmonizar com aquilo, tem gente que não, mas alguns vão, né? Hoje mesmo, eu encontrei uma senhora aqui na universidade onde eu trabalho, que ela me chamou de longe, viu no estacionamento, me chamou de longe. Eu estou tentando lembrar o nome dela, eu acho que é Maria Alice. Maria Alice. Ela me chamou de longe, disse, eu assisto o seu canal, gosto muito, é uma maravilha. Eu fui lá falar com ela, ela disse, olha, eu não tenho mais medo da morte, falou com a gratidão tão grande, com a alegria, como quem diz, eu me libertei do medo da morte. Só saber disso, né, já é uma grande gratificação para a gente, saber que a gente está aqui se sacrificando, como você disse. Eu podia estar com minha filha passeando, eu podia estar com minha esposa, eu podia estar dormindo, assistindo televisão, vendo um filme, não, mas eu estou aqui usando minha energia para ajudar pessoas, né? E aí a gente vê que no meio disso tudo, a gente está ajudando a todos, mesmo aqueles que criticam, que entram para denegrir, eles estão ouvindo, de alguma forma eles estão aproveitando aquilo, né? Também estão se expondo, também a gente tem a oportunidade até de responder a eles nos comentários, né? De uma forma amorosa também. Então, exatamente, que sejam bem-vindos para nos escutar. Exatamente. Uhum. Quando eles xingam bem muito, a gente dá vontade de dizer, mas eu te amo mesmo assim. Eu te amo mesmo assim. É a melhor abordagem, sabe? Eu acho que a única forma que a gente tem de virar o jogo contra as energias negativas é usando o oposto. Isso. Então é isso que nós fazemos, tanto nas reuniões mediúnicas quanto nos atendimentos. Auxiliamos os doentes que nos procuram, mas auxiliamos também os espíritos que perseguem. Aí você faz um trabalho completo. Inclusive, eu achei interessante essa forma que vocês fizeram para convencer ele, dizendo, olha, você fazendo esse tipo de atitude, você vai colher resultados muito ruins para você. Quer dizer que o karma negativo, né, a gente não produz só aqui encarnado, não. Desencarnado, a gente também faz escolhas, né, de caminhos. O que produz o karma são as ações e os pensamentos, independente se o indivíduo está na matéria ou fora dela. Veja, Daiane já estava naquela situação de coma por conta de uma ação negativa em relação a este espírito, sabe? Se este espírito concretizava contra ela uma ação igualmente negativa, isso iria se transformar numa bola de neve. Então é preciso quebrar o ciclo. É preciso que um dos dois interrompa um padrão, sabe? Agora sim, eu gosto de utilizar essas causas pretéritas, juntamente com o Rui Cantizani e a equipe espiritual, quando elas se justificam. Por exemplo,
quando é para elucidar na cabeça de alguém algo que está mal resolvido. No caso do espírito perseguidor. Mas eu já não sou tanto afeito àquela ideia de estar falando do passado, das pessoas ou das coletividades. Por exemplo, Paulo, está acontecendo agora uma tragédia no Rio Grande do Sul. Ah, vamos, Certo. através do meu Instagram, explicar por que é que está acontecendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos ver o porquê dessas pessoas que morreram estarem passando por isso. Essa informação pretérita, para satisfazer uma curiosidade, inclusive sem pensar na dor de quem está passando pelo sofrimento lá, né? Colocar Uhum. em cima dessas pessoas, além da dor, da tragédia atual, a culpa pelo problema no passado. Então, isso geralmente eu não faço. Agora, quando é necessário para que o indivíduo tenha lucidez dessas relações causais, aí nós utilizamos essas informações, que é para Aham. que ele entenda que é necessário interromper o ciclo. Então, são Uhum. informações que nós não passamos assim levianamente. É Aham. preciso ter cautela e saber quando utilizar. Já pensou dizer a uma mãe que acabou de perder um filho por acidente, que o filho morreu porque no passado. Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4. Esta é a parte 4. Assista antes às partes 1, 2 e 3.